parte bem importante, que é a parte de conversão eletromecânica. Então eu vou chamar de conversão eletromecânica. E isso daqui é a matéria toda de conversões. Na verdade, o que ele passa aqui, o que a gente vai ver aqui, é a síntese clara e claríssima do que é a conversão 2. Basicamente, toda a matéria de conversão 2 vai ser isso. A única coisa que vai mudar é a fórmula, né? A geometria. Isso vai mudar muito. Mas, em essência, o que nós estamos estudando é isso. Sempre. Sempre, absolutamente sempre. O que a gente está estudando são eletroímãs. Então, a ideia aqui é, esse exemplo inicial dele é um exemplo que tem absolutamente tudo. Eu trouxe canetões coloridos, eu vou utilizá-los. Não trouxe eles à toa. Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui, basicamente? A ideia dele é que eu tenho um eletroímã. O que é um eletroímã? Um eletroímã é um dispositivo elétrico que cria um campo magnético para atrair algo mecânico. O eletroímã pressupõe que tem um material permeável eletricamente, um núcleo permeável. Eu tenho um núcleo e eu tenho um interfere. Nós chamamos de G. Esse núcleo ele tem uma seção transversal, uma área A, que a gente pode chamar de A vezes B. Ele tem um quadradinho, né? Mas é uma área de seção transversal. E a gente tem uma bobina energizada. Essa bobina, vamos entender bem esse processo. Entendendo bem isso para entender a matéria toda, né, pessoal? Eu não preciso explicar mais nada. Já estamos resolvidos aqui, né? Essa bobina, basicamente, isso aqui é um sistema monoexcitado. Tá? Sistema monoexcitado. Por quê? Porque é um sistema que só tem uma fonte de excitação elétrica. Tá? Sistemas com uma fonte de excitação elétrica, eles são chamados de sistemas monoexcitados. Na verdade, é uma fonte de excitação magnética. Só tem um fluxo, o fluxo só vem de um lugar, o fluxo magnético. E o fluxo magnético vem dessa fonte elétrica. O que é o fluxo magnético? O fluxo magnético é diferente do fluxo concatenado. O fluxo magnético é o φ. Dá nome às coisas. O fluxo magnético é o φ. Por definição, o fluxo é a integral de BTA na área S. Certo? Para nós, né, simplificadamente, nesse momento o fluxo vai ser B vezes A. Simplificadamente. Depois, no motor, isso vai se complicar. Na verdade, à medida que a gente vai mudando a geometria, a gente vai complicando essas fórmulas. Porque essas integrais elas dependem muito da geometria. Então, na verdade, no caso do núcleo padrão quadrado, todas as implicações de conversão não são válidas. Passou disso, passou para uma coisa cilíndrica, ou, sei lá, circular, esférica, muda totalmente as fórmulas. Mudou a geometria e mudou as fórmulas. Então, a única coisa que a gente vai basicamente aprender é como lidar com formas novas. É isso. O lambda é o fluxo concatenado. Nesse caso, a gente é enfim. Tá. Beleza. Então, o lambda é fluxo concatenado. Deixa eu especificar. Bem, então, o que a gente pode, assim, eu vou fazer com vocês um exercício de contemplação. Talvez isso ajude a gente a entender melhor essa matéria. Eu acho que isso falta muito para os nossos estudantes. A gente não pensa sobre o que a gente está fazendo, não observa, não reflete. Às vezes eu vou passando também tudo muito rápido, né? Eu não paro para observar.
Vamos tentar fazer essa dinâmica diferente nesse semestre. Vocês conseguem identificar claramente que a gente tem um sistema elétrico, um sistema magnético e um sistema mecânico aqui? Isso aqui é uma mola, tá? Uma mola com um fator K, coeficiente de elasticidade. Qual que é aquela representação que está ali do lado? Está escrito K, aí tá... E uma parede, tá grudado, ou um dispositivo estático. O professor representava como um ímã, quando fazia assim, 3 tracinhos. Aí eu achei que era um ímã. Isso assim? Nossa. Na verdade, é de gravidade, né? Qualquer coisa do desenho, tipo assim, a alimentação do desenho. É uma alimentação do a parede, desenho. a massa, a carcaça, né? Isso, exatamente. No desenho técnico você também deve ter visto aquela parte de sessão, e daí quando vinha um achurado é porque ele é o fim da sessão. Aqui é basicamente a mesma ideia. Por mais que eu não esteja seguindo nenhum desenho técnico para fazer esse desenho. Mas, enfim, é um corte do que seria um sistema eletromecânico. Então a gente tem uma parte elétrica. E a parte elétrica, pessoal, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender. No mundo real, não existe essa resistência aqui. Essa resistência é basicamente a resistência intrínseca da própria bobina. E eu, como engenheiro, e todo engenheiro, de certa forma, é um amigo do Jason, separa as coisas em partes. Né? Tipo, fatiar as coisas. Então, uma bobina que fisicamente tem suas propriedades, as propriedades da bobina são resistência, indutância, tem até uma capacitância. Né? A gente tem 2 sessões passadas que a gente tem problema com capacitância de bobina. Entre as pilhas, quando a gente faz uma bobina, se a gente faz uma bobina muito bem feita, a gente tem uma capacitância parasita, porque a gente concentra o campo elétrico entre fios e verniz. E está trabalhando 2 semestres passados. Capacitâncias parasitas de bobinas. Eu estou ignorando que possa haver capacitância parasita aqui, mas estou indicando que isso aqui pode ter uma resistência, ou seja, uma dissipação térmica. Certo? Então, essa resistência, ela representa as perdas elétricas do sistema. Ela não existe uma limitação de corrente causada pela própria bobina. E essa limitação de corrente vai ser a dificuldade que os elétrons têm de passar por ali, por aquele fio. E eles precisam gastar energia para passar por aquele fio. Então, é como se os elétrons estivessem correndo uma maratona, tivessem um difícil, e eles suam, ali, gastam energia. É isso que é a resistência do fio. Né? Às vezes a gente vai desprezar essa resistência, a gente vai considerar que o sistema sem perdas elétricas, porque às vezes essas perdas elétricas são tão pequenas que não nos interessam. Às vezes a gente vai considerar e vai ver que ela tem uma importância muito grande e reduz muita energia que eu suporia que eu tenho, seria, mas eu não tenho. Então, dependendo do sistema de energia que a gente analisar, vamos ter que considerar as perdas elétricas. Dependendo do sistema, não. Depende do foco que a gente vai querer dar para aquela parte naquele momento. Certo? A bobina, por si só, ela não é a indutância. Bobina é um conjunto de espelhos. A gente associa direto bobina com indutância. Bobina é uma coisa, indutância é outra. Indutância é uma propriedade da bobina, ou do indutor. Esse eletroímã pode ser considerado também um indutor. O que é um indutor? O que significa a palavra indutor? Induz a corrente elétrica pela corrente magnética. Não, o contrário. Na verdade, um indutor, vocês devem entender a definição, ele é um dispositivo que armazena energia magnética. Essa não é uma definição correta, mas é uma definição aceitável. Um indutor é um dispositivo que induz, que produz fluxo. Isso é um indutor. Ele é um dispositivo responsável por produzir fluxo magnético, por induzir, por criar linhas de indução. Vocês sabem que no sistema elétrico, né, toda a eletricidade ela é baseada em 3 formas de eletrificação. Lembra disso? Quais são essas 3 formas? Lembra ainda? Atrito, contato e indução. Isso é um sistema elétrico. O sistema magnético só existe uma forma, indução. Ou a parte de imanização. Né? Existem 2 formas magnéticas, indução e imanização. Por quê? Porque não existem monocargas magnéticas, existem monocargas elétricas. Então na elétrica você pode fazer por contato, porque a carga vai fluindo por ali. A carga sozinha consegue separar. Magnética não, eu sempre tenho um polo norte e um polo sul. Né? Se a gente for seguir a regra da mão direita, você percebe que ele está fazendo assim, né? Então o fluxo está indo nesse sentido. Não, a corrente está vindo isso. A corrente está vindo assim. Às vezes sai a bobina e está indo para cima. Então, esse é o sentido do fluxo. Certo? E
E eu tenho aqui um fluxo norte que está saindo, um fluxo sul que está entrando. Certo? Vamos convencionar que o norte sai e o sul entra. Beleza? Vamos convencionar. Nisso daqui, eu tenho então uma transformação da energia. O indutor é isso que ele faz, na verdade não é que ele simplesmente seja um armazenador de energia. Esse indutor não é um armazenador de energia. E aí tem uma grande dificuldade em toda a conversão 2. Porque vocês aprenderam que o indutor armazena energia magnética, ele só faz isso. Isso é mentira, ele não faz só isso. Tá? Não é que isso é uma meia verdade. Ele pode fazer isso também, mas ele não faz só isso. Conversão 1, você está aprendendo muito armazenamento de energia e transformação de energia elétrica em energia elétrica. Aqui, esse indutor vai ser um indutor que tem potência ativa também. A gente aprende que o indutor tem potência reativa, né? O indutor é um elemento reativo. Quando a gente utiliza um símbolo, uma simbologia de um indutorzinho lá no circuito elétrico, aquele símbolo daquele indutor quer realmente dizer um indutor que só trabalha com potência reativa. O símbolo do indutor. Por quê? Porque esse sistema indutivo, esse sistema eletromecânico, ele vai ter uma parcela de potência reativa associada a ele. Certo? Uma parcela de potência que vai ser utilizada só para distorcer a corrente elétrica. O que a potência reativa faz? É uma potência que distorce a própria eletricidade. Certo? Só que esse cara aqui, esse sistema magnético, ele também vai ser utilizado para potência ativa. O que é a potência ativa por definição? Então, eu dei definição para vocês de potência reativa. Olha só como eu fui bonzinho com vocês. Eu já respondi uma pergunta para vocês. Potência reativa distorce energia elétrica. O que é a potência ativa? Ela converte energia elétrica em outras formas de energia. Então, a energia que ele distorce, a energia que ele converte. Porque, na verdade, a gente não utiliza energia elétrica para nada. Entendeu isso? A gente não utiliza energia elétrica para nada. Praticamente nada. Né? A gente sempre transforma a energia elétrica, pessoal. Sempre transforma a energia elétrica. A grande utilidade da energia elétrica é que ela é fácil de ser transformada. Por isso que a gente tem energia elétrica nas nossas casas. A gente não sai por aí levando choque na tomada. Não usa efetivamente energia elétrica. Mas a gente pega e liga na tomada um liquidificador e converte a energia elétrica em energia mecânica. Na prática, a gente está usando energia mecânica do motor para fazer um suco. Ou a gente converte em energia térmica porque um ar-condicionado vai refrigerar a nossa casa. Ou a gente converte em energia luminosa para uma lâmpada poder iluminar durante a noite. A energia elétrica ela é boa porque ela é convertida. A não ser num caso desesperado, você esteja tendo um infarto, você quer energia elétrica diretamente no seu coração. Mas tirando esse caso, você não vai querer energia elétrica, você vai querer energia mecânica, energia térmica, energia luminosa. Energias que são sensíveis e não nos matam. Né? Certo? Então, a potência ativa é aquela que transforma a energia elétrica em forma de energia. Aqui eu tenho um indutor que está transformando energia também. Por quê? Porque esse fluxo magnético vai ser útil para causar um movimento. Um movimento X. Esse movimento vai ser de atração ou repulsão? Atração. Atração. Obrigatoriamente atração. Então, a gente vai causar um movimento X nessa direção. Então, esse movimento ele vai diminuir até o ponto que ele vai extinguir-se. A não ser que eu tenha um dispositivo aqui, por exemplo, de papel. Tem um comprimento mínimo GX, sei lá, ou G1. E ele bata nesse papel e não grude totalmente o núcleo. Se isso aqui ficar ligado por tempo suficiente, ele vai colar. Depois ele vai soltar. É muito comum o uso desse tipo de dispositivo, que a gente chama de atuador eletromagnético. O que é um atuador? É um contato. Por exemplo, você tem um prédio, esse prédio tem um interfone, você quer liberar magneticamente algo. E basicamente ele vai ligar um contato, vai ligar uma bobinazinha lá que vai liberar o ímã para você. A porta magnetizada, mas ele vai ligar um sistema de desmagnetização. Então são dois sistemas, né? Eletromecânicos. Mas várias coisas. Uma chave
Um disjuntor. Um disjuntor. O disjuntor, na verdade, ele é termomagnético. Então ele pode ser ativado por temperatura ou pelo magnetismo. No caso do magnetismo, ele vai ter uma corrente tão alta, em um momento vai passar por ele, que magneticamente vai atrair o contato, vai abrir a chave. É DPD, eu não lembro o que faz. Tem um nomezinho, uma sigla, né? Tem uma sigla. Eu também não estou dando projeto elétrico, eu estou por fora das siglas. Eu sabia isso, eu não sei mais. Certo? Eu preciso rever. Essa é uma coisa que eu não... Mas ele tem a parte térmica e a parte magnética. Então, vários dispositivos baseiam-se nesse princípio. Relé, computador, todos baseiam-se nesse princípio. Certo? Qual é o princípio? Eu tenho uma fonte de energia elétrica. Essa fonte de energia elétrica induz, ela tem o poder de ser um indutor. Ela induz um campo magnético. E esse campo magnético é transformado numa força mecânica de atração que a mola segura, claro, porque esse carro não tem nenhuma força, ela vai puxar de volta. Então a mola vai fazer o trabalho de puxar de volta. Tá? E essa força ela vai ser uma conversão de energia elétrica que vem dessa fonte num movimento mecânico. Certo? Toda matéria de conversão 2 é isso. Tudo que a gente vai estudar é basicamente isso. A gente tem um sistema elétrico que vai produzir um campo magnético, esse campo magnético vai produzir um movimento mecânico. Ou o contrário, nós vamos ver depois também que se eu fizer um movimento mecânico aqui também, se eu já tiver com um campo magnético disponível, eu vou devolver corrente elétrica para a rede. Que é o caso do gerador. Então esse dispositivo dessa forma, como está colocado, ele é uma espécie de motor. Certo? Porque ele está convertendo energia elétrica em energia mecânica. Foi até aqui, pessoal, são vivos. Não estou na matemática ainda, tá fácil. Beleza? Bem, a prova tem teoria também, professor? Às vezes. Tem semestre que eu não cobro nada de teoria em nenhuma prova, tem semestre que eu cobro muita teoria em todas as provas, tem semestre que eu cobro teoria em algumas provas e outras não. E consulta? Tem semestre que eu deixo consulta, tem semestre que eu não deixo. Varia muito. Varia muito de qual é o meu objetivo pedagógico com cada coisa. Inclusive, semestre eu não dei nem fórmula para eles, sabe? Porque o meu objetivo é também que o pessoal usasse mais a memória. Porque um aluno não conseguiu usar e levou todas as fórmulas que ele tentou de cabeça. Aí os outros acertaram. Lembraram da forma. Então, isso varia muito semestre a semestre. Beleza? Tem um jeito de deduzir a forma de decorar. Às vezes eu cobro muito comum para dedução de fórmula no também, tá? Muito comum. Beleza? Bem, então vamos tentar entender um pouquinho esse sistema algum específico. E vamos novamente dividir por partes. Qual é a primeira parte que vocês indicariam analisar nesse sistema? O que vocês acham que é a variável que gostaria de descobrir aqui? Pensar num problema. O que normalmente a gente quer descobrir? Talvez a força do eletroímã. Força do eletroímã. Muito bem pensado. Para ver se vai funcionar ou não. Força do eletroímã. Isso daqui é basicamente o que você saber. Qual é a força que esse eletroímã produz? Porque ele tem que fazer uma força de atração. Será que essa apresentação é suficiente? Será que essa mola está bem dimensionada? Está mal dimensionada? Existem dois tipos de problemas que existem em qualquer área da engenharia. Primeiro, grandeza mais importante da engenharia, potência. Tudo passa por aqui. Tipos de problema de engenharia. São dois. Análise e projeto. No plano de análise, eu tenho algo posto e quero entender como aquilo está funcionando. No plano de projeto, eu quero criar um dispositivo. Se eu pensar num eletroímã, eu quero projetar um eletroímã, eu preciso entender qual vai ser a força que eu vou produzir com esse eletroímã. Aí eu consigo dimensionar como tem que ser essa bobina, quantidade de espiras, essa mola, se eu tenho noção da força que ele produz. Então a gente primeiro faz uma análise, para depois pensar num projeto. E por onde eu começo? Fazer análise do eletroímã.
Então vamos começar com a nossa análise elétrica. Eu tenho algo que posso classificar como circuito elétrico dessa forma. No primeiro momento. Eu tenho um VDT, uma resistência, e aqui eu tenho uma bobina. Essa bobina, ela é algo misterioso para mim, mas eu vou chamar essa atenção sobre ela de EIT. O que eu sei sobre esse circuito? Eu provavelmente sei qual é a tensão aplicada. Provavelmente eu sei isso, porque eu estou colocando, eu estou aplicando. Certo? O que eu não sei? Atenção induzida. A tensão induzida. E a tensão induzida? Essa é uma simbologia recorrente na nossa matéria. Basicamente, em todas as máquinas elétricas, a gente vai lidar com o limite da tensão induzida. E o nosso objetivo sempre vai ser descobrir a tensão induzida. Em toda a matéria. Na são dois inteiros a gente vai tentar descobrir essa tensão induzida. Ela é a nossa. Nós perseguimos ela, coitada. Ela é nosso objetivo inalcançável, quase, não? E o que eu sei sobre uma tensão induzida? Qual é a característica de uma tensão induzida? Qual que é a definição da tensão induzida? Os parâmetros do. A tensão que está efetivamente chegando na bobina, né? Para induzir o fluxo. Não, mas tem outros parâmetros que envolvem de construção do motor. Mas eu não preciso passar por parâmetro nenhum, só para ser em termos de sinal. Como é que eu defino uma tensão induzida? Qual a definição dela? Não é É lei de isso. Lenz? Lei de Lenz. Perfeito. Aqui podemos deixar o sinal negativo por enquanto, mas vai ser um sinal positivo nesse caso. Ela é derivada do fluxo em relação ao tempo. Certo? Então, a gente pode aplicar aqui uma lei das malhas. Eu sei que V de t vai ser igual a E vezes I de t mais E de t. Certo? O V de t, isso aqui vai ser um D dt. Agora eu vou fazer algo não muito usual. Vamos fazer um balanço de potência. Vamos multiplicar tudo por I de t. Então, eu sei que isso é igual a vezes o quadrado mais I t. E agora eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer uma multiplicação de tudo por dt. Então eu tenho dt igual a E quadrado dt mais dt delta. Certo? E agora a gente pode pensar no seguinte: esse diferenciais, como é que eu tiro diferenciais de uma expressão? Eu tenho que fazer de cada lado, seria interessante. Eu posso? Não. Eu multipliquei.
Eu quero eliminar integrais, eliminar diferenciais. Eu faço uma integral. Divisão para você. Certo? Eu não vou apagar o desenho, vou apagar aqui a definição. Tá bom? Ô professor, por que elimina negativo? Porque o circuito é uma força contra, né? Tipo, como posso dizer? Aqui pelo circuito tem que ser positivo, porque a corrente está no padrão convencional, né? Então, se ela passa pelo negativo, eu tenho sinal de menos. Se ela passa pelo positivo e ela força um componente passivo positivo, eu tenho sinal de mais. Então, eu teria menos V de T, mais R de T, mas eu passei igual a zero, passei o V de T para o outro lado. Então, tudo que a corrente entra negativo está do lado, tudo que a corrente entra positivo está do outro. Se fosse um gerador, seria negativo, seria o contrário. Mas como é um motor, não é quem está impondo essa fonte de tensão. Né? Então, por isso que é assim. Então, eu tenho essas minhas integrais. Eu vou colocá-las aqui em destaque, para a gente poder tentar entender um pouquinho o que elas significam. Bom. O que significa matematicamente essa integral? Qual é a dimensão dela? O que ela quer dizer matematicamente ou fisicamente? Qual é a dimensão deste? O que é potência? Calma. É vezes I, né? Vezes Z. Vezes Z é o que? É uma potência. É uma potência. E o que é uma integral da potência em relação ao tempo? Posso fazer a pergunta inversa. O que é uma potência? Energia consumida? É? Energia consumida? Quase isso. Energia consumida. Qual é a definição de potência? Supressão da força. Energia consumida ao longo do tempo. É a taxa de variação da energia ao longo do tempo. Isso é potência. Não é só energia pelo tempo, é taxa de variação de energia pelo tempo. Se eu integro a potência, eu tenho aqui. No caso da integral aqui. Tenho que multiplicar assim. O que eu vou ter? Não. Pessoal, isso tem que ser uma coisa óbvia para vocês. Se a potência é a taxa de variação da energia pelo tempo, o que é a integral da potência? Em relação ao tempo? E a energia? A energia! Então, só o termo integrando, ele é a potência. Se eu estou integrando a potência, eu tenho energia. Daqui a energia total do sistema. A gente vai analisar o fluxo da energia. É isso que a gente está analisando. Aqui é o fluxo de potência. Aqui é o fluxo de energia. A gente precisa chegar numa definição importante aqui. O que é isso? Aqui dentro eu tenho perdas elétricas. Aí quadrado. O que é a integral disso? Não, mas a potência também é perdida. A energia perdida.
Q e o P. Esse aqui vai ser convertido depois. Energia convertida. Não. Isso é energia convertida, ou energia transformada. A gente pode chamar de energia eletromecânica. Vou chamar isso de W e N. Aqui eu posso chamar de WR, aqui de WV. Ou V inicial. WT, energia total. Então, eu tenho uma definição importante. A energia eletromecânica é dada pela integral da corrente em relação ao fluxo. Isso é muito importante. Isso é a energia eletromecânica. Ou energia magnética. Tem os dois nomes. Que horas são, pessoal? Estou perdido no tempo. 8h38. 8h30, perfeito. Então vai dar tempo de terminar. Até aqui, conseguimos compreender? Foi? Tranquilo. Posso pegar aqui lá? Sim. Pegar a partir daqui. Então agora vamos para a segunda parte. Vou para a análise magnética. Bem, eu tenho agora quem que é a minha energia magnética. Essa energia magnética, ela vai me servir para duas coisas. Na verdade, essa energia é eletromecânica. Magnética. Duas coisas. Ela vai me servir para mim produzir fluxo e para mim realizar movimentos. Certo? Então, a energia magnética ela produz fluxo e ela realiza movimento. Então eu sei que a minha mais isso daqui eu chamo de mecânica. Faz duas coisas. Eu vou ver qual que é a simbologia das partes. Essa daqui é a magnética mesmo. Na verdade, ela não é a eletromecânica de carga. Que existe uma energia que é a energia. Essa vez separada em duas, que a gente chama de W mag. E aqui é a N. E tem uma parte dessa energia que vai ser gasta para produzir o fluxo. Então, a energia mecânica, propriamente dita, ela vai ser a energia que vai ser da tensão induzida. Na verdade, essa W mag, ele chama dessa forma, mas ele também chama, a gente pode também interpretar ela de outra forma. A gente interpretou ela pelo fluxo, mas a gente poderia também interpretar ela pelo. Ela também é igual, tá? Vou chamar aqui de mag só para não mudar a simbologia dele. Senão depois vocês vão se confundir.
estudando novamente. Ela também vai ser e de t, dt. Bom, posso ir pela atenção só para deixar isso relativamente claro. A energia eletromecânica, que eles chamam, na verdade é uma energia mecânica mesmo. Tá? Esse em dele já é energia mecânica. Tá? Ela vai ser igual a força vezes a integral da força pela posição. Certo? Porque isso é o trabalho. Energia mecânica é trabalho. Isso aqui é trabalho mecânico. Certo? Bem, então, essa energia aqui, ela vai ser igual à energia magnética menos a energia mecânica. Certo? Essa vai ser a energia total. Então, vou pegar aqui. E coloco em diferenciais. Eu não estou seguindo exatamente como ele está fazendo. Mas eu posso pegar o diferencial desses elementos para facilitar. Então, o diferencial da energia magnética vai ser igual a I de lambda menos F de x. Certo? E a integral, então, desses... E daí o que ele faz? Ele faz uma... Você observa que isso daqui é um sistema que tem duas partes, né? Ele depende de uma parte elétrica e depende de uma parte mecânica. E aí você consegue achar quem que é a corrente e quem que é a força. Observe o seguinte: se a minha corrente for constante, vamos supor, né? Se ela não é constante em relação à força. Só uma dúvida. Você com relação ali aquela parte que diz que a elétrica ela não seria magnética? Corrente vezes o fluxo total. É magnética. Magnética, né? Ela tem a parte I que é elétrica, né? Eletromagnética. Na verdade, a minha dúvida foi mais o conceito, né? Não... Sim, eletromagnética. Então, se for constante em relação à força, se eu derivar tudo aqui em relação a x, ou em relação a x, né? Posso derivar a energia a x, deve ser igual a I de lambda dx, tem sido um derivado parcial, menos f de x dx. Se isso aqui é constante em relação à força, o derivado da constante é em relação à posição. Monitor de cálculo com derivada da constante? Zero. Derivada do diferencial em relação a ele mesmo dá. Diferencial em relação a ele mesmo dá. Posso passar o sinal para o outro lado e chegar à conclusão que a força eletromecânica é menos a derivada da energia magnética em relação à posição. E eu posso fazer o procedimento contrário. Se o x, né, o f é constante, o x é constante em relação ao lambda, eu tenho aqui a corrente vai ser igual a derivada da energia em relação ao fluxo.
Perceba que a energia é uma função de duas variáveis, de x e de lambda. Então, cálculo 2 aqui, no cálculo 1. E aqui foi. Essa é uma definição muito importante. Que ela explica basicamente. Esse é o método das energias para cálculo de força, tá? O nome desse método. Ela sintetiza muita coisa. Aí fica a pergunta, né? Esse W aqui, ele vem da nossa relação magnética. Ele veio do nosso. O Fitz ele não coloca diretamente isso, né? Mas ele veio dessa integral de energia magnética. Pensar o seguinte: energia magnética a gente aprendeu a vida toda que ela é uma coisa. O que vocês aprenderam com energia magnética? Vamos lá, física 3. Ela funciona como atração e repulsão, né? No polo norte e sul. Seria daí que. Mas qual seria a definição dela? Sim, você tem ali um indutor, então a energia magnética seria a energia do indutor. Qual que é a energia do indutor? Elétrica. Por isso que é bom decorar as fórmulas. Se vocês não lembram das fórmulas, vocês não entendem o conceito. Energia ao menos de. Energia do indutor, pessoal. Você deve ter aprendido que era L quadrado, 1 meio de L quadrado. Não aprenderam isso? Com certeza aprenderam isso em algum momento. Sim, pensando. Mas na verdade isso não é efetivamente a energia do indutor. Tá? A energia que a gente tem é aquela integral que eu citei para vocês. Ela vai ser integral de I em relação ao lambda. Se eu tenho um sistema, se o nosso sistema for magneticamente linear, existe uma relação entre lambda e I. Certo? Você deve ter aprendido, se não aprendeu com uma lambda I, que eu espero que tenham aprendido em algum momento, você deve ter aprendido a curva, uma outra curva famosa, que é a curva. Mas a curva esterese vem qual que é o nome? Quais são as grandezas envolvidas na curva esterese? É a curva BH. Sim. Vamos lá. Eu vou fazer aqui que vai ser muito pequeno. Posso pagar aqui? Só que o esterese é do material. Vamos lá. O esterese é do material. Vocês revisaram alguns conceitos. Vou falar uma breve revisão. O que é características de magnetização? Vamos lá. Por que se estuda a curva BH? O que é a curva BH? O que é o laço de estresse? É a diferença ou a propriedade que um material ele tem de absorver uma
boa forma de você falar isso. Tem outras formas mais simples, mas foi uma boa forma de colocar. Né? A curva ou o laço de esterese demonstra uma característica do ciclo de magnetização de um sistema magnético. Ela está associada a um ciclo de magnetização, que é a forma de absorver e devolver energia. Né? Aí o que acontece? Eu tenho normalmente uma relação entre. O que é o campo H? É o campo magnético. O campo H é dado em ampere por metro. O que é o campo B? Densidade de fluxo ou indução magnética. Que é dado em Weber por metro quadrado. Então, o que acontece aqui? A gente tem ciclos de magnetização. Houve um primeiro ciclo inicial no sistema e esse ciclo inicial caiu no que a gente chama de laço de esterese. E à medida que a gente pode aumentar a excitação, a gente vai aumentando qual o laço de esterese que o ciclo é feito. Certo? Existe uma curva que linka as curvas demais. Linka as demais curvas, que normalmente é a curva utilizada, que é a curva de magnetização. Que é propriamente a curva BH. Mas a gente sempre, quando observa a curva BH, tem que lembrar que existe aqui um laço de esterese. O laço de esterese ele mostra o ciclo de excitação do sistema magnético. Então, eu posso colocar. Se eu vou aumentando o H, eu subo um pouquinho o B. Às vezes eu subo muito, depende do material. Esses ciclos mais largos, eles representam um tipo mais específico de material. Qual material é esse? Provavelmente. Pode ser ferro magnético, pode ser ferro magnético, né? Mas provavelmente é um ferro magnético. Só que esse é um ferro magnético bastante duro. Por quê? Porque ele precisa. Tu coloca fluxo e não vai. Coloca campo, na verdade, não vai. Ele varia muito pouco. Então pode ser até um ímã. Por quê? Porque ele retém muita energia magnética. O laço está muito largo. Existem materiais com laço estreito. O laço estreito, ele indica que eu tenho um fluxo bem rápido. Eu tenho poucas perdas por esterese. Se eu tenho um laço estreito, significa que eu varia um pouquinho o fluxo, o campo, o fluxo já está em cima. Muda muito rápido. Ele tem um ciclo muito rápido. Aqui eu tenho que, para poder jogar, subir, ele tem que variar muito. Para poder descer, tem que variar muito também. Sim. Certo? Quanto menor o laço de estresse, mais rápido é o ciclo magnético do material e menos perdas magnéticas eu tenho. Por quê? Essa área aqui, essa área, o que me dá essa área? Como é que eu vou uma área? É uma integral. É uma integral de B dH. Não é exatamente energia. Calma, vamos usar essa energia. Né? Qual que é a unidade de B? Weber por metro quadrado. Qual que é a unidade de H? De H é? Ampere por metro. O que dá Weber vezes Ampere? Corrente, Weber do fluxo. Aqui eu tenho Ampere. Weber. O que está saindo desse produto? Potência. Não. Energia. Então, Weber vezes Ampere dá? Energia. Qual que é a unidade de energia? Joule. Weber vezes Ampere é Joule. Mas eu tenho grau de luz, não? Só que
A gente não usa, daí ficava. Metro quadrado vezes metro quadrado dá? Metro quadrado. Vezes metro quadrado dá? Metro cúbico. Metro cúbico. Então, esse produto, essa área da curva BH me indica o quê? Trabalho. Não. Energia. Não. Energia por metro cúbico. Isso é densidade volumétrica de energia. Densidade volumétrica. Quanto maior o laço esterese, mais perdas por volume eu tenho. Por isso que a gente lamina os dispositivos eletromagnéticos, porque a gente diminui o volume da chapa. Então, eu errei uma questão porque eu falei que eu já comecei colocando errado. Eu coloquei a área do esterese, ela era proporcional como fosse a energia. Aí o professor falou que estava errado, que não tem nada a ver com o desenho de esterese, tá maior a área, menor a energia. Só que eu não sabia o porquê. É energia volumétrica. Densidade volumétrica de energia. Mas é quase energia. Densidade volumétrica. Aí o que acontece? Isso daqui é Weber por metro quadrado. O que é Weber também? O que também é Weber? Só Weber. Olha o quadro e conta aqui novamente. Onde temos Weber? Fluxo. Fluxo. O que é ampere? Corrente. Se não soubesse, pelo amor de Deus, então bora. Então, observe que existe uma relação entre o B e o lambda e o I e o H. Sim. Então a curva lambda I, ela vem da curva BH. Ou a curva BH vem da lambda I. Eu acho que é mais o contrário do que... A questão é que o B e o H são campos. É muito difícil trabalhar com campos. É mais fácil trabalhar com escalares. Lambda é um escalar, I é um escalar. É mais fácil de representar a curva lambda I. Na verdade, a curva BH é muito mais complexa que isso. Isso aqui é um corte da curva BH. Então, nós temos uma curva lambda I, que é análoga, bem análoga, à curva BH, no que se refere à parte escalar dela. Uma curva lambda I normalmente é uma curva assim. Nós não vemos o embora. Se vocês quiserem tentar de 9h30 lá, agora não consegui. Não, tranquilo. Deu pra pegar alguma coisa? Não ajudar? Deu pra carregar um monte de coisa. Beleza. Então, a curva lambda a gente tem duas regiões. A gente tem uma região linear. Por que linear? Não, é crescente. Crescente é a curva inteira. Não, só. Porque ela está aumentando a energia, ela aumenta o fluxo proporcionalmente. Aí depois começa a ter mais perda. Tem essa duração. Deixa uma proporção entre as grandezas. Depois tem uma região não linear. Ou seja, uma proporção constante. Região não linear, a proporção é não constante, ela varia a proporção. Essa região não linear também é chamada de região de saturação. Tem que variar muito a corrente para variar um pouquinho o fluxo. Certo? Então, vamos supor que a gente esteja trabalhando na região linear. Então, supor região linear. Como que deve ser a característica da relação entre fluxo e corrente na região linear? Vocês acabaram de dizer que a região linear é uma proporção constante entre as duas. Então, como deve ser uma função que vem daqui? Função de lambda por I.
Faço muitas perguntas e dou poucas respostas. E vezes é Uma coisa uma proporcional. constante, vezes o Uma constante do lambda ou uma constante do i? Uma constante. Quem está em função de quem? Lambda está em função de i, a princípio dessa forma, né? Então, sim. Então tem um lambda que vai ser uma função de i. Isso. Como que é essa função? Vai. Esse é um valor constante para Como é que eu chamo essa constante? Qual a letra que eu posso usar para essa constante? A letra. Invente uma letra boa para chamar essa constante. Tá. Cá. Põe Z, nunca usa Z, tá? Não, coloca uma coisa fácil de escrever. Tem uma letra muito boa para representar essa relação constante entre fluxo e corrente. Que letra é essa? O B, Tá? o H e o B, não. Não, não pode saber errar. Não. Eu ia colocar cá, mas cá já tem aqui. F. O que fisicamente representa a relação entre lambda e i? Essa constante, né? Vamos chamar essa constante de z. Vai ser z vezes i. Essa z, por definição, vai ser, se é constante os dois, né? Então a relação entre os dois se mantém constante proporcional, vai ser a relação entre lambda e i. Que grandeza física é essa relação? Essa razão de lambda e i? Chama grandeza física. Muito citado nessa aula. L, militância. Então, o lambda é igual a L vezes I. Ou I é igual a lambda sobre L. Posso pegar aqui? Na região linear. Então, acabamos a nossa revisão. Eu vou continuar daqui. Vou voltar a pegar. Então, se o sistema for magneticamente linear, ou seja, estou trabalhando nessa região linear, eu tenho aqui I é igual a lambda sobre L. Logo, a minha energia é a integral de I de lambda. I de lambda de lambda. Então, a minha energia vai ser igual a integral de zero, eu vou chamar aqui de lambda, eu vou chamar de lambda' aqui, né? I de lambda', que é lambda' sobre L, vezes de lambda'. Quanto que me dá essa integral aqui? Olha, você vai fora é constante, né? É isso, vai ficar constante, ótimo. Lambda ao quadrado. É isso aí. Lambda ao quadrado mais sobre 2. Isso. Eu sei. Semestre passado, teve um aluno na prova que tinha resolver a integral de e na x. Ele me fez e na x mais 1 sobre 2, ou e na x mais 2 sobre 2. É que a gente sabe só nome. Integrais básicas, pessoal, você tem que saber de cabeça. Vamos usar muitas nessa matéria. Então, beleza. A mais difícil eu dou a expressão, mas a mais difícil, a mais fácil. Integral de e na x, integral de polinômio, você tem que saber de cabeça. Beleza? Beleza. Então essa é a nossa energia magnética. Agora a gente vai para o nosso terceiro passo, que é a análise mecânica. Vamos descobrir a força. Quem que é a força mesmo? Ninguém chama de FEM, eu detesto esse nome, não é o nome certo. Mas não é a força eletromagnética, não é a força eletromotriz. O nome dele está muito mal colocado aqui. Mas
tudo bem, vamos seguir o que ele colocou. Como que é a expressão que a gente tinha deduzido para ela mesmo? Vou ajudar com vocês, começa a funcionar o negativo. Ah, é. D é W por dx. Isso. Bem, aí agora a gente tem esse WX. Né? Quem que é esse W? Peguei uma relação para W. C menos a derivada em relação a x de lambda ao quadrado meio de L. Essa resultância, pessoal, ela varia com a posição. Porque se eu for diminuindo a posição, eu vou aumentando a energia magnética concentrada, vou mudando a energia variando de posição e também, consequentemente, a indutância variando de posição. Então, essa é a expressão. Uma forma de a gente trabalhar com isso, que é uma coisa meio difícil de derivar isso diretamente, né? É eu considerar que a energia é uma função da indutância e a indutância é uma função de x. Regra da cadeia, lembra disso? Então eu posso derivar isso daqui em relação à indutância. Quanto dessa derivada em relação à indutância? Quanto é a derivada de 1 sobre x? Isso daqui é x menos 1. A diferente menos 1 menos 2. Então, isso daqui vai me dar um menos vai ficar mais, né? Então vai ficar mais na frente. O lambda ao quadrado vai constante, sobre 2, isso daqui vai ficar L ao quadrado de x. Vezes a derivada de L de x em relação ao x. Perceba que essa conta é bem complicada de fazer. Terça-feira a gente vai encontrar uma forma de simplificar isso. Porque essa conta em particular ela é bem complicada de ser feita. Vai precisar um outro artifício matemático, que é a coenergia. Porque é muito complicado resolver essas contas de energia, muito mesmo. Por isso a gente cria um novo artifício matemático.